E aí galera, vamos começar a nossa aula de hoje. Veja só, nós ficamos hoje de ver a parte de números proporcionais, né? Números proporcionais, que eu falo sempre na questão da proporcionalidade, né? Razão, proporção, regra de 3, números proporcionais, certo? Então eu vi uma análise de 450 questões do Enem e 135, eu acho que eu falei isso na aula de ontem. 135 questões eram de números proporcionais, de proporcionalidade. E vocês devem notar também que é um assunto bem recorrente em concurso. Então por isso eu estou trazendo ele hoje, né? Nós vimos na primeira aula, eu trabalhei com vocês as operações com naturais, a adição, subtração, multiplicação, divisão, não é isso? Com todos os seus termos, aquilo ali vocês têm que guardar com carinho, porque é o que vocês vão precisar num concurso. Vimos todos os critérios de divisibilidade, até alguns que os livros não trazem, é isso? Então, no segundo dia, eu entrei com múltiplos e divisores, né? E MMC e MDC, terminando também a parte de divisibilidade que ficou faltando. E ontem, nosso terceiro dia, nós tratamos de números racionais, né, operações em que, só que eu não trabalhei operações, eu trabalhei os tipos de frações que vocês vão utilizar nos cálculos do dia a dia, né, e também as transformações de dízima periódica em fração geratriz. Foi o que nós trabalhamos ontem e hoje nós vamos ver números proporcionais, nosso quarto dia, como foi combinado com vocês. Eu estou olhando de lado porque eu anotei ali, para que eu não esqueça de nada, na nossa semana do aprovado. Então eu vou, lá no meio da aula, eu vou falar por que a gente criou a semana do aprovado, certo? E por que eu estou falando sobre esses assuntos aqui. Então vamos lá. Números proporcionais. O que é que nós temos a ver aqui? Nós temos as grandezas chamadas diretamente proporcionais. O que são grandezas diretamente proporcionais? Eu vou colocar aqui alguns exemplos, ó, 3/4, 6/8, 9/12, 15/20. Deixa eu dar mais um outro exemplo. 18/24. Certo? Isso aqui é o que a gente chama de sequência de números diretamente proporcionais, grandezas diretamente proporcionais. Veja só. Se eu tenho aqui uma fração que é chamada de fração irredutível, então eu não tenho mais como simplificar essa fração. Só que as outras eu tenho como simplificar. Aqui eu posso simplificar por 2, vai ficar 3/4. Aqui eu posso simplificar por 3, vai ficar 3/4. Aqui eu posso simplificar por 5, vai ficar 3/4. E aqui eu posso simplificar por 6, também vai ficar 3/4. Então, por que a gente chama de grandezas diretamente proporcionais? Quando é que as grandezas são diretamente proporcionais? Quando a razão entre elas, a razão quer dizer o quê? O quociente entre elas é uma constante. Vai ser igual a uma constante que nós vamos chamar de K. Esse K, ele é chamado de constante de proporcionalidade. Constante de proporcionalidade. Então vamos supor que eu tenho aqui, ó, 2xy, certo? Que eu tenho aqui 8, 4 e 6, por exemplo. Se aparecer por acaso alguma questão falando em grandezas proporcionais, ele pode colocar isso aqui, ó. Isso é uma sequência numérica de números diretamente proporcionais.
calcule o valor de x e y. Então, se elas são diretamente proporcionais, eu vou ter isso aqui, ó. 2 está para 8, x está para 4 e y está para 6. 2 está para 8, x está para 4 e y está para 6. Então, sempre na mesma sequência. Tanto faz, você está trabalhando com números diretamente proporcionais. Então, veja só. A parte numérica, a fração numérica ou a razão numérica, vai representar a constante. Então, nossa constante é 2/8, que simplificando por 2, eu vou encontrar ali 1/4. Como eu quero o valor de x, eu vou dizer que 1 está para 4 e x está para 4. Como eu quero o valor de y, eu vou dizer que 1 está para 4 e y está para 6. Então, veja só, eu vou fazer daqui uma proporção, certo? Propriedade fundamental, produto dos meios, produto dos extremos, mas eu posso ter isso aqui, ó, como os denominadores são iguais, o valor de x, para esses números serem diretamente proporcionais, vai ser igual a 1. E o valor de y? Eu vou ter o quê? Fazendo a proporção 4y, produto dos meios, igual ao produto dos extremos, 6 vezes 1, 6. Y é igual a 6 dividido por 4. Dá para simplificar por 2, então eu vou ter 3 para 2. Então, para isso aqui ser diretamente proporcional, o valor de y será igual a 3 meios. Pronto, isso é o que a gente chama de grandezas diretamente proporcionais. Como se aplica em problemas? Veja só, eu vou falar de um problema aqui que a gente vai... Eu não vou copiar porque vai ser extenso, mas a gente vai tratar de grandezas diretamente proporcionais. Veja só. Um fazendeiro colheu 1.200 laranjas. Um fazendeiro colheu 1.200 laranjas. Quer dividir essas laranjas em partes proporcionais ao número de filhos de 3 funcionários que ele tem. Então veja só, se um funcionário tem 3 filhos, o outro tem 4 e o outro tem 5, quantas laranjas vai receber cada família? Olha, o fazendeiro recolheu 1.200 laranjas, tá certo? Que as cachorras não estão ajudando hoje. 1.200 laranjas e vai dividir entre 3 famílias, de acordo com o número de filhos de cada uma. Então, a primeira família tem 3 filhos, a segunda família tem 4 filhos, a terceira família tem 5 filhos. Deixa eu botar aqui 2 e aqui 3. 3 famílias. Então, veja só, eu vou chamar família A, família B, família C. As 3 juntas vão receber 1.200 laranjas. A família A vai receber proporcional a 3. A família B vai receber proporcional a 4. E a família C vai receber a quantidade de laranjas proporcional a 5. Então, isso aqui é o que nós vamos ter a armação desse nosso problema. Então, veja só. O que eu vou fazer ali é partir atrás da nossa constante. Então, a nossa constante, K, vai ser a soma dos numeradores dividido pela soma dos denominadores. Então, eu vou ter A mais B mais C, 3 mais 4 mais 5. Essa é a nossa constante. Então, o que é que eu vou ter aqui? K igual a mais B mais C, eu sei que é 1.200, dividido por 3 mais 4, 7, 7 mais 5, 12. 12 por 12 vai dar 1, então K vai ser igual a 1, sobraram ali 2 zeros, a nossa constante é igual a 100. Ok?
Então vamos lá, agora ficou fácil. A sobre 3 é igual a 100. B sobre 4 é igual a 100. E C sobre 5 é igual a 100. Quanto recebeu a família A? A família A recebeu 3 vezes 100, 300 laranjas. Quanto recebeu a família B? A família B recebeu 4 vezes 100, 400 laranjas. Quanto recebeu a família C? A família C recebeu 5 vezes 100, 500 laranjas. Então, essa é a divisão proporcional, que nós chamamos de divisão proporcional. Isso aí você aplica em várias questões, né? Questão de sociedade, que muita gente chama de regra de sociedade. 3 amigos se juntaram com capital tal para formar uma empresa. O primeiro entrou com tanto, o segundo com tanto, o terceiro com tanto, tiveram um lucro de um valor X e que deve ser dividido de acordo com o investimento de cada um. É esse o tipo de problema que você vai encontrar utilizando números proporcionais. Beleza? Eu venho falando esses 3 dias que hoje a gente teria uma surpresa para vocês. Então daqui a pouco a gente vai falar dessa surpresa que vai ser feita para vocês. Eu vou apagar essa tela e a gente vai continuar este nosso assunto. Números proporcionais. Certo? Então lembra, grandezas são chamadas grandezas diretamente proporcionais quando, certo? Quando o quociente entre elas ou a razão entre elas é uma constante. Ok? Guarda isto. Então vamos lá. Então, pessoal, hoje é o nosso 4º dia, né? Prometeu a vocês trabalhar esses 4 dias com matemática básica, né? Eu falo matemática básica, é a base que você tem para aprender o restante, para aprender o que você tem dentro dos programas. Certo? Quando você aprende o básico, tudo se torna mais fácil, se torna mais... A compreensão de certos problemas se torna mais fácil. Então, o que eu vou colocar aqui agora são as grandezas inversamente proporcionais. As outras eram diretamente, agora as inversamente. Certo? Então vamos lá, vamos supor que eu tenha 2,60, tenho 3,40, tenho 4,30, tenho 5,24, tenho 6,20, tenho 8,15. Veja que eu tenho aí uma sequência numérica, só que nessa sequência numérica, se eu multiplicar um termo por outro, o que é que eu vou encontrar? 2 vezes 60, 120. 3 vezes 40, 120. 4 vezes 30, 120. 5 vezes 24, 120. 6 vezes 20, 120. E 8 vezes 15, também 120. Você nota que aqui nós temos o que eu chamei na estante de K, que é a nossa constante de proporcionalidade. Tá certo? Na primeira, diretamente proporcionais, era o quê? A divisão de um pelo outro tinha que ser igual a uma constante. Na segunda, nós temos que a multiplicação é uma constante. Então, lembrar desse detalhe, que uma é dividindo e que a outra é multiplicando. Como aplicar isso aqui? Vamos supor que eu tenho 2, 6, 8, é uma sequência numérica, e vamos supor que eu tenho 12x
e y é outra sequência numérica. No problema ele vai te dizer se elas são diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais. É isso que vai ser dito. Então, se ele disser que essas duas sequências numéricas são de números inversamente proporcionais, isso quer dizer o quê? Nós vamos ficar com 2 vezes 12 igual a 6 vezes x, que é igual a 8 vezes y. Tá certo? É o produto entre elas. 2 vezes 12 é a nossa parte numérica, vai ser a constante. Então a nossa constante vai ser igual a 24. Então eu vou ter isso aqui, ó. 6 vezes x igual a 24 e 8 vezes y também igual a 24. 6 vezes x, 6x, então tirando o valor de x vai ficar 24 por 6, x vai ser igual a 4. Y é igual a 24 por 8, y é igual a 3. Então, para que essa sequência seja números diretamente proporcionais, x é 4 e y é 3. Vou dar uma pausa aqui para eu ver esses cachorros. Sai daí, vai. Oxi, coisa chata, cara. Então, pessoal, vamos lá. A gente tem que contar com esses imprevistos. Hoje está acontecendo isso, mas vamos continuar a nossa aula, né? Então, para que essa sequência seja de números inversamente proporcionais, então o produto entre cada termo tem que ser igual a uma constante. Certo? Vamos supor que eu tenho um número 102. Certo? Eu tenho um número 102 e quero dividi-lo em partes inversamente proporcionais a 1, 2 e 6. Eu tenho o número 102, quero dividir em partes inversamente proporcionais a 1, 2 e 6. Veja, quando eu fiz aquela questão de números proporcionais, diretamente proporcionais, o que era que eu tinha? Eu tenho aqui 3 números, vou chamar um de x, outro de y e outro de z, e esses 3 números têm que ser igual a 102, a sua soma. Então, 1 vai ser inversamente proporcional a 1, o outro vai ser inversamente proporcional a 2, e o outro vai ser inversamente proporcional a 6. Certo? Então o outro era direto, esse aqui é inverso. Para você não trabalhar com fração, evitar o cálculo com fração, né, que se torna mais rápido, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai procurar a sua constante aqui. Vai ficar o quê? X, Y e Z. Vai tirar o mínimo de 6, 2 e 1. Vai ser 6, né? Lembra que eu falei? O maior é 6, dá para dividir por 2, dá para dividir por 1. Então o mínimo é 6. 6 por 1 dá 6 vezes 1, 6. 6 por 2 dá 3 vezes 1, 3. E 6 por 6 dá 1 vezes 1, 1. Certo? Então, o que é que nós vamos dizer agora? Que x é proporcional a 6, y é proporcional a 3 e z é proporcional a 1. Eu transformei o que era inverso em direto.
Então a nossa constante vai ser x mais y mais e sobre 6 mais 3 mais 1. X mais y mais e é igual a... Eu vou trocar aqui para ficar mais fácil da gente fazer o cálculo. No lugar de 102, eu vou colocar 120. Tá certo? Fica mais fácil da gente trabalhar. Então eu vou ter o quê? 120 dividido por 10, e cortando 0 com 0, a constante vai ser igual a 12. Nossa constante